Eu penso que essas questões são importantes porque elas nos ajudam a compreender, pelo menos de forma panorâmica, os interesses do filósofo francês Michel Foucault. No curso de 1984, A Coragem da Verdade, ele vai fazer algumas indagações. E essas indagações são importantes porque colocam exatamente diante de nós a questão interesse, do seu interesse investigativo. Ele vai indagar a partir de que práticas e através de que tipo de discursos se procurou dizer a verdade sobre o sujeito. A partir de que práticas e através de que tipo de discurso se tentou dizer a verdade sobre o sujeito louco, sobre o sujeito delinquente. A partir de que práticas discursivas se constituiu como objeto de um saber possível o sujeito falante, o sujeito trabalhante, o sujeito vivente. Essas questões, segundo o próprio Michel Foucault, eram as questões com as quais ele se ocupava. A partir no início da década de 80, uma outra questão aparece, que é a questão dos discursos de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo. Para investigar essa questão dos discursos de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo, ele retorna então ao pensamento greco-romano. E aí ele vai estudar as práticas de si. Por exemplo, a prática da confissão, a prática do exame de consciência, que ele vai encontrar na filosofia antiga, entre os estoicos e entre os epicuristas. Está aí, então, a questão que explicaria o interesse de Michel Foucault pelos antigos no início ali da década de 80. Por que Foucault retorna aos antigos? Foucault retorna aos antigos porque ele estava interessado em dar conta de responder a essa questão, da produção de um discurso de verdade sobre si mesmo. E ele vai encontrar um rico material, tanto na filosofia antiga, como também no cristianismo nascente. O curso de 1980, inclusive, o Governo dos Vivos, em que ele vai estudar as práticas de confissão no âmbito do monasticismo cristão. É muito bom. Tudo que o Foucault produz, todos os cursos que ele produz na década de 80 são cursos extraordinários.